Olá você, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui no Maringá Post. Hoje para a gente falar um pouquinho sobre superdotação e altas habilidades. Já ouviu falar a respeito desse tema? Tema super bacana. A gente vai entender o que é superdotação, o que são as altas habilidades, quais são os principais indicadores de uma superdotação de altas habilidades em crianças e adultos. Quais são as diferenças entre talento e superdotação? Enfim, são alguns dos temas que a gente vai trazer nesta live, nessa conversa com o professor, teólogo, psicólogo, mestre em psicologia, doutorando em educação, professor no ensino superior, Gabriel Tada Bertelli. O professor Gabriel Tada Bertelli vai estar com a gente nesta conversa, uma live que fica disponível depois aqui também no perfil do Instagram do Maringá Post, também vai ser colocado à disposição dos nossos leitores do Maringá Post no YouTube do Maringá Post. Enfim, você tem a possibilidade de acompanhar essa conversa em diferentes momentos, em diferentes canais. Então a gente vai definir nesse bate-papo a superdotação, as altas habilidades, as condições psicossociais que envolvem este fenômeno. A gente vai trazer também alguns mitos sobre a superdotação, sobre as altas habilidades, enfim, tudo isso nessa nossa conversa. E a gente está aguardando aqui o nosso convidado, portanto, é o professor, psicólogo, mestre em psicologia, doutorando em educação. Ele é o professor Gabriel Tada Bertelli. A gente está guardando aqui a chegada dele para essa live de hoje aqui no Maringá Post. Deixa eu ver se ele está chegando por aqui. Vamos lá. Estamos aqui aguardando a chegada do professor Gabriel. O professor Gabriel acho que está chegando agora para poder conversar com a gente. E a gente vai ter, portanto, a presença do professor Gabriel Bertelli para essa nossa conversa de hoje. Um papo muito interessante, um papo bem bacana que a gente vai... E superdotação. Já mandei aqui para ele o convite, né? Já mandei o convite para o professor Gabriel. Estamos aguardando apenas a chegada dele para que ele possa trazer para a gente um pouquinho do conhecimento dele a respeito desse tema. Professor Gabriel, bem-vindo. Ele que vai falar um pouquinho com a gente hoje aqui no Maringá Post a respeito desse tema. Ao Diego, que está chegando por aqui, um abraço. Também ao Alisson Pérez, ao João Henrique. Também quero mandar um abraço aqui para o Levi, para o Marcos, para o Cândido, para o Roberto, para a Amanda, para a Miriam. São algumas pessoinhas que estão chegando por aqui para trazer e para participar com a gente também desta live. Sigo aqui aguardando a chegada do professor Gabriel, né, para que ele possa falar com a gente. Vamos ver se o professor Gabriel consegue entrar agora na nossa live. Vamos mandar de novo o convite para ele. Ele não tinha conseguido entrar no primeiro convite que a gente fez, né? Vamos ver aqui se dá tudo certo para a gente poder ter esse bom bate-papo. Acho que agora vai. Opa, Acho que agora dá certo. agora Professor deu Gabriel, certo. muito obrigado por aceitar o convite, estar com a gente aqui. Eu quem agradeço imensamente o convite. Tá ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, estou Ah, te ouvindo bem. maravilha. O sinal aí talvez não esteja tão bom, tá de vez em quando digitalizando a imagem, mas eu acho que vai dar tudo certo assim na nossa conversa. Prazer te conhecer, professor. É um prazer te conhecer. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Falar, Ronaldo, sobre esse tema que eu tenho estudado aí já há algum tempo. É extremamente relevante. Peço desculpas aí pelo barulho ambiente, né? Estou no meu trabalho ainda, né? Mas eu estou muito feliz de conversar sobre isso, discutir sobre isso, que é um tema relevante, é um tema que gera muita curiosidade
E além disso, né, ele está envolto de mitos e coisas que a gente pode discutir, conversar e esclarecer um pouco aí para o pessoal. Me diz uma coisa, professor, Sim. para a gente começar a conversa. A gente vai falar sobre superdotação, altas habilidades, eu já apresentei aqui para as pessoas, mas quando surgiu o seu interesse em tratar desse tema? Bem, foram dois momentos importantes, né? O primeiro, na minha infância, na verdade na faculdade já. Durante o meu ensino médio, eu tive um ensino médio bem ruim. Eu não fui um bom aluno. Só que sempre que chegava o final do ano, eu estudava, aprendia e levava isso para o próximo ano. Então eu sempre passava no exame. Quando chegou na faculdade, eu tive um tema de interesse, de fato, né, que era psicologia. As coisas mudaram, mas mudaram radicalmente. Eu deixei de ser um aluno medíocre e passei a ser um aluno excepcional. E esse foi o primeiro grande motivação, né? A segunda foi o mestrado mesmo, de fato, onde eu tive uma oportunidade de entrar em um grupo de estudo, conhecer o tema, buscar e fazer alguns trabalhos relacionados a isso. E por fim, no doutorado, né, eu enviei um projeto já relacionado a isso. Na UEL não tinha ainda essa linha de pesquisa, né? Então eu estou inaugurando essa linha aqui na Universidade Estadual de Londrina. E minha orientadora gostou muito do tema e falou, olha, é isso que a gente vai estudar, é isso que a gente vai fazer. Eu falei, não, é isso mesmo. E gostei muito, né? Então, assim, é um tema relevante, gera curiosidade e a gente acaba conhecendo cada vez mais as nuances relacionadas a isso. E se apaixonando pelo tema, né? Então, eu entrei meio sem querer, mas estou aí porque eu quero agora. Muito bem. Gabriel, me diz uma coisa. Para a gente definir um pouquinho superdotação e altas habilidades, o que a gente está falando? Muito bem. É um fenômeno que normalmente a gente se percebe quando existe uma pessoa que ela é muito acima da média em algumas habilidades, né? Em geral, a gente começava pensando em superdotação como um aumento muito grande da inteligência. E durante muito tempo foi visto assim. Mais ou menos na década de 70, um autor chamado Renzulli, Joseph Renzulli, ele começou a perceber que a inteligência não era o traço definidor da superdotação em altas habilidades. Então ele pensou em três critérios diferentes, né? O primeiro seria ter uma habilidade acima da média, porque isso já era um traço, né, que vinha. A segunda seria uma criatividade muito aguçada. E por fim, ter persistência na tarefa. Parece uma coisa meio óbvia, mas nem tanto. Veja, o superdotado não é aquele indivíduo só que tem uma habilidade acima da média. Ele precisa sustentar essa habilidade e ele precisa, em alguma medida, ser criativo para propor novas soluções. Então, o superdotado, inicialmente, era tido como um indivíduo apenas inteligente, muito inteligente, e foi mudado isso posteriormente para essas outras categorias. Ter uma criatividade aguçada, né, e ter um envolvimento com a tarefa, ou seja, ter persistência no desenvolvimento de determinadas tarefas. E detalhe, não é só o que gosta, né? Isso é importante de destacar. Legal. Isso é essa redefinição, inclusive, é bem interessante, porque ela, de certo modo, amplia o conceito de altas habilidades e superdotação. A gente pensava em superdotado, naquela pessoa que tem altas habilidades, como um gêniozinho esquisito, inclusive, né? É verdade, é verdade. É muito interessante pensar no gêniozinho esquisito, porque, por exemplo, Mozart. Mozart foi uma pessoa superdotada. Ele morre com 32 anos, mas deixando uma obra imensamente incrível, né? Uma obra que influencia até hoje, né? Quando a gente pensa nos músicos clássicos, Mozart é um nome que certamente virá à nossa cabeça. Apesar da sua habilidade acima da média, sem alguns fatores importantes como sociais e tal, ele não chegaria onde ele chegou. E esse é um ponto distintivo, né? Antes, a gente sempre pensava na pessoa isolada, na pessoa excluída, na pessoa que não dava conta de se relacionar com os outros. E hoje isso muda significativamente
colocando o indivíduo dentro de um contexto total, não mais isolando uma única habilidade, mas agora a gente avalia uma ampla gama. Então, não necessariamente mais é aquela pessoa estranha, isolada socialmente e que tem conhecimentos que a gente não sabe, né? Aquele conhecimento mais absurdo que a pessoa fala e você fica, como é que ele sabe disso, né? O professor Gabriel, essa superdotação, essas altas habilidades, elas se manifestam em diferentes estágios da vida, em diferentes idades, ou a gente já tem que notar isso sempre na infância? Não necessariamente a gente precisa notar na infância, né? A gente pode notar mais velhos. A questão é, na infância, isso é muito mais facilmente percebido, porque ela está em contexto onde a comparação ela é comum. Onde eu vou falando e vou aqui mais para o cantinho aqui. É uma habilidade, né, que em última instância pode ser percebida em vários momentos. Na infância ela é mais fácil porque no contexto escolar os alunos eles já estão em aspecto comparativo. E por conta do aspecto comparativo, você consegue perceber mais fácil. Mas existem adultos que vão descobrir só muito depois. O próprio Einstein, né, ele era um aluno muito bom e tal, mas nada durante a escola de excepcional. Ele vai despontar como um gênio, efetivamente, só depois. Só quando ele já está formado, trabalhando nos Correios, que ele começa a mudar de perspectiva a física. Aí sim ele vai despontar como gênio, não antes. Então isso é interessante, Ronaldo. Apesar da infância ser o momento primordial para a descoberta, não é o único momento onde você consegue descobrir. Interessante, olha só. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. E essas pessoas que possuem essas altas habilidades, a superdotação, quais são as principais dificuldades que elas acabam enfrentando, principalmente psicossociais? Bem, Ronaldo, uma das grandes dificuldades principalmente na infância, as pessoas confundem você ser ou ter capacidades cognitivas muito elevadas com ser um indivíduo que tem regulação emocional acurada. Então, uma das grandes dificuldades a criança, ela é muito inteligente, mas ela está sujeita às mesmas condições emocionais de uma criança que não é superdotada. Então ela vai se sentir isolada por ser diferente, ela vai se sentir excluída, ela vai se sentir afrontada diante dos professores, ou ela vai afrontar os professores, e os professores, sem saber muito bem o que fazer, vão acabar excluindo ela do contexto social, né? Ou excluindo ela do contexto geral da educação ali, porque às vezes, e na maioria das vezes, essas crianças sabem mais do que o professor. E isso é uma coisa... veja, eu sou professor. Vira e mexe, alguém pergunta alguma coisa que eu realmente não sei e o aluno tem muito mais domínio do que eu. Quando isso acontece, você tem que ter algum jogo de cintura. E imagine uma sala com 40 alunos, com 40 crianças, todas borbulhando energia. Imagina a condição que esse professor tem para lidar com essa criança, né? A condição que esse professor... Coloca o professor contra a parede, né? Exato. E daí o professor ele também acaba isolando. Uma outra condição são os pais, que acabam tendo um pouco de medo de diagnosticar o filho e achar que ele vai ser isolado, que ele vai ficar estranho, que o diagnóstico é uma coisa ruim, quando na verdade ela pode ajudar a conduzir, a lidar melhor com uma situação que ele não entende adequadamente. Muito bem. Já que você falou sobre a questão escolar, às vezes o próprio desafio do professor, como que esse ambiente, o ambiente escolar, né, ele influencia o desenvolvimento dessas pessoas que têm essas altas habilidades e essa superdotação, professor? Muito bem. A escola, ela é fundamental no nosso desenvolvimento. A gente vai passar ali, né, a maior parte da infância e adolescência dentro da... Como a escola ela não é necessariamente preparada para receber esses sujeitos, né, esses indivíduos, acaba que eles têm alguma dificuldade de estímulos.
eles não têm estímulos necessários para avançar nos estudos. Assim como qualquer outra habilidade, Ronaldo, é fundamental a gente pensar e perceber que a superdotação ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser explorada e ela precisa ser incentivada. Quando isso não acontece, infelizmente, o indivíduo ele vai se moldando às condições naturais da vida e perde essa habilidade. Não que ela fica inativa, mas pensa no músculo, né? Se você treina o músculo, ele fica mais forte, ele fica mais resistente. Se você não treina, infelizmente ele vai perdendo a força, né? Ele vai perdendo as suas características primárias. A mesma coisa o superdotado na escola. Quando a escola não está preparada para recebê-lo, ela acaba tolhindo a sua habilidade, ela acaba cortando a sua habilidade, o que causa prejuízos para o próprio indivíduo, que não se acha encaixado posteriormente na sociedade. Professor, a gente falou sobre a questão escolar, que você apontou muito bem, né, a importância desse ambiente ser favorável, enfim. Eu fico imaginando que o ambiente familiar também é essencial, né? Fico imaginando que o ambiente familiar é essencial. Mas talvez o ambiente familiar seja um dos espaços em que surgem mais mitos, né, sobre superdotação e altas habilidades, não? É interessante porque os pais, eles têm uma tendência a querer proteger os filhos, cuidar dos filhos, né? Prepará-los para o que está por vir. E por medo dos estigmas, por medo da comparação, por medo de uma série de condições, os pais ficam com medo de diagnosticar esse filho. Quando ele já apresenta sinais claros de que ele é superdotado, de que ele tem altas habilidades, os pais ficam meio receosos. Além disso, né, o filho ele tem como referência os pais. E quando os pais também se sentem ameaçados pelo conhecimento do filho, pode gerar um ambiente familiar não favorável ao desenvolvimento. E daí surge que é melhor não diagnosticar, aí surge que o indivíduo ele vai se desenvolver sozinho, como se fosse um passe de mágica. Aí surgem outros mitos como o melhor é construir as condições necessárias na escola e não em casa. Em casa a gente só convive, né? E esses mitos eles vão se perpetuando de certa forma. Professor Gabriel, já que a gente citou a questão dos mitos, eu gostaria que você pontuasse para a gente já está caminhando para o finalzinho do papo aqui, eu sei que você está também aí em atividade, né? Dando aí para a gente um pouquinho da sua atenção. Quais são os principais mitos e mal entendidos, de um modo geral, no que diz respeito à superdotação e às altas habilidades? O primeiro grande mito é que as pessoas com altas habilidades são boas em tudo. Não. Em geral, elas são boas cognitivamente e dentro da criatividade. Emocionalmente, elas são normais. Elas não têm nenhuma compreensão superior sobre o que acontece. Elas também precisam aprender a lidar com os sentimentos. Elas também precisam aprender a lidar com as suas condições. A segunda coisa que eu acho relevante, né, e que sempre surge ele se desenvolve sozinho. Não. Assim como qualquer outra habilidade, função, exercício, né, ele precisa de treino, ele precisa de estímulo, ele precisa de condições que o levem para frente. Então, nesse sentido, a superdotação ela não é um evento que faz com que o indivíduo se desenvolva sozinho. E por fim, eu acho que vale destacar que o pessoal acha que diagnosticar é ruim, porque vai gerar um certo estigma. Quando, na verdade, o diagnóstico ele permite que você aprenda a se regular emocionalmente, que você aprenda a achar os lugares onde você vai ser estimulado e as pessoas que te apoiam, né? Gerando o desenvolvimento real do sujeito e não mais minando ali as suas habilidades, as suas condições. Tudo bem. Professor, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, que recados você deixaria para o nosso público a respeito desse tema que você acha que é extremamente importante ficar claro? O primeiro grande recado superdotação é uma condição que existe,
você pode passar por ela sem grandes traumas, desde que você saiba onde procurar ajuda. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra que pode te direcionar para identificação e adequação da sua vida. Um outro ponto é, não se assuste se você é mais inteligente que os outros. Não é uma condição nem de orgulho, nem de demérito. Pelo contrário, é uma condição que pode acontecer, que é natural da vida. Então, a gente vai aprender a lidar com isso. A terceira coisa, e o último grande ponto é, a identificação ela não é fácil. Tá? Então, assim, é um processo longo, é um processo demorado, mas extremamente importante para a saúde psicológica do sujeito. Então, caso você desconfie que você tem altas habilidades, que seu filho tem, não deixe de procurar um profissional que vai te auxiliar, tanto no processo de identificação, quanto no processo de melhoria da qualidade de vida. Tá? Eu acho que é isso, Ronaldo, os grandes recados que eu tinha. Professor Gabriel, muito obrigado pela sua disposição de falar com a gente. Foi uma honra te receber. Prazer te conhecer aqui, ainda aqui online. Espero que a gente tenha outros encontros de sucesso em suas pesquisas. Certamente. Muito obrigado também pela oportunidade, Ronaldo. Fico muito feliz aí de poder compartilhar o tema que eu venho estudando já há algum tempo. E espero realmente te conhecer pessoalmente e que nós possamos aí ter outros momentos de entrevista. Muito obrigado. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Até um próximo encontro. Até A gente mais. conversou aqui no Maringá Ponte com o professor Gabriel Tada Bertelli, ele que é teólogo, é psicólogo, é mestre em psicologia, doutorando em educação, professor no ensino superior, pesquisador nesta área de superdotação e altas habilidades. Ao professor Gabriel, mais uma vez, obrigado. Você que nos acompanhou também. Live fica disponível aqui no perfil do Instagram do Maringá Post, vai depois também para o YouTube do Maringá Post, e a gente traz depois uma reportagem sobre esse tema no nosso jornal online. Um grande abraço, obrigado pela atenção de todo mundo, professor Gabriel. Até Valeu, mais. tchau, tchau. Tchau, tchau.